Transmissão iniciada. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do ProInfo FIA Business School, do curso de Gestão de Programas e Tecnologias Digitais de Educação, com o apoio dos educadores inovadores da Amazônia. Meu nome é Yara Yamamoto e, seguindo as diretrizes de acessibilidade, farei a minha descrição. Sou uma mulher de pele clara, oriental, cabelos castanhos, castanhos claros na altura do ombro, olhos também castanhos, e eu estou com uma blusa em 3 cores, uma parte off-white, azul e marrom. Meu enquadramento se dá de busto para cima e eu tenho um fundo de tela azul escuro com o logo da FIA ProInfo Business School. O tema dessa noite é Educação Indústria 4.0, unindo o mundo acadêmico e empresarial, sempre com apoio aqui dos educadores inovadores da Amazônia, que é um prazer tê-los aqui conosco. Será um grande bate-papo hoje entre todos os atores do ecossistema educacional nacional, compartilhando boas práticas por meio dos cases de sucesso, aplicado por meio da tecnologia digital em programas na educação. E eu quero saudar a todos que estão nessa plataforma digital, nos acompanhando. Um salve a todos. E eu vou chamar aqui para a nossa roda de conversa os nossos dados especiais da noite. Primeiramente, o professor Leonardo Florencio. Olá, Léo, tudo bem com você? Professora, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Renier. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E deixo aqui apresentar. O professor Leonardo, ele é mestre em tecnologias da inteligência e design digital, especialista em comunicação e marketing, bacharel em comunicação social, com ênfase em propaganda. Ele atua no ensino à distância e ele implementou os primeiros projetos de UX Design e UX Research no EAD, em plataformas digitais, também em objetos de aprendizagem e jogos, interfaces e websites educacionais. Nossa, acho que vai ter muita coisa boa para a gente conversar essa noite. E também, hoje, ele é gestor de uma unidade de negócios de ensino digital, de um grande grupo educacional em Manaus. Eu sei que tem muita gente, muitos amazonenses que estão nos acompanhando essa noite. Será que tem? Fala um oi aí para a gente no chat do YouTube. E agora, o nosso segundo convidado é o Reinier Freitas. Olá, Reinier, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Yara, boa noite, professor Leonardo. Quero agradecer aqui a FIA, né, por acreditar aqui nessa parceria para divulgar as boas práticas, e a FIA, como uma das maiores escolas de negócio do Brasil e do mundo, é muito interessante a gente divulgar essas boas práticas aqui na região norte, aqui no Amazonas, aqui na região amazônica. Então, os educadores inovadores da Amazônia, que é uma comunidade que visa compartilhar boas práticas inovadoras voltado para a Amazônia, não ia ficar de fora dessa. Então, eu venho aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu já tenho voltado para tecnologias e inovação na educação, com foco na Amazônia, e eu tenho certeza que esse bate-papo será muito bacana aí para as pessoas que vão estar participando. Então, mande suas dúvidas, perguntas, interage com a gente. A gente não sabe de tudo, a gente tem um pouquinho para saber, mas com certeza a gente interagindo, a gente vai aprender mais. Obrigado. Que legal. Gestor, educador, empreendedor, empresário e líder de comunidades de inovação da Amazônia, com experiência em tecnologias e inovações na educação. Ele já trabalhou como gerente de e-learning, em curso de residência médica, como coordenador técnico de EAD em multinacionais, como gerente de soluções tecnológicas no Centro de Mídias de Educação do Amazonas, como coordenador do projeto Google Educação, na Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, e atua também na área de startups, em diversos projetos em Manaus. Atualmente, ele está coordenador de incentivo à inovação do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. Gente, tem coisa boa vindo por aí. Ainda não viu o salve do pessoal de Manaus. E, claro, todos que estão participando aqui
dessa live no YouTube. Boa noite a todos. E para quem chegou agora e está nos assistindo e não sabe, esse assunto ele faz parte de um novo curso produzido por nós, pelo Proinfo FIA Business School. Esse programa chama-se Gestão de Programas e Tecnologias Digitais de Educação. E o objetivo é capacitar os profissionais para a liderança de programas educacionais com forte uso das tecnologias, integrando os métodos ativos que desenvolvam nos participantes as competências necessárias para a inovação do processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho uma notícia aqui em primeira mão, mas só para aqueles que estão na live. Desculpe, Jéssica, a produção aqui está me falando, gente, que não podia falar, é só no fim. Tudo bem, perfeito, mas eu vou falar mais ao final do nosso bate-papo dessa super notícia para vocês. Agora, continuando sobre esse curso, quem que ele é? Todos aqueles que trabalham com formação de pessoas, educadores, docentes, de educação básica até o ensino superior, coordenadores, técnicos educacionais, gestores de universidades corporativas, responsáveis por treinamento empresarial e demais entusiastas da aplicação de tecnologias digitais da informação e comunicação na área educacional e também empresarial, que querem aproveitar o melhor desse momento do digital em seus programas e projetos de educação. Quem tiver interesse, a nossa equipe vai disponibilizar os contatos aqui no chat do YouTube. E também vocês podem aproveitar o nosso chat para pôr as suas dúvidas, que a gente vai ter esse bate-papo aqui gostoso com vocês. Agora, vamos começar o nosso bate-papo? Bora lá para o assunto principal, que eu estou doida para saber de coisas interessantes acontecendo em relação a esse tema. Professor Leonardo, comece com você. Eu lhe pergunto, que caso que você vai nos contar sobre boas práticas aplicadas por meio da tecnologia digital em programas de educação? Você pode nos dizer? Com certeza, posso dizer sim. Queria até puxar, talvez, aí um relato aí de uma situação mais passada, né? Para depois a gente até aprofundar um pouco na realidade aqui, que tenho vivido no Norte, né? Só para ilustrar. Eu sou de São Paulo, né? Natural de São Paulo. Eu vim para cá, para Manaus, faz um pouco mais de 1 ano e meio, né? Com o desafio de assumir aí essa unidade de negócio que é de ensino digital, numa instituição de ensino superior, né? E aí, assim, a gente, no Sudeste, de um modo geral, a gente tem uma questão de infraestrutura, toda uma questão de recursos, né? Que é muito diferente quando a gente vem para o norte do país, né? Então, interessante porque a gente reaprende uma série de práticas já que a gente está habituado numa região, né? E a gente se dá conta, né? Daquela ideia que sempre fala, né? Dos Brasis dentro do Brasil. Então, eu vou resgatar um exemplo de um projeto que é um pouco mais passado, mas para depois também, para poder ilustrar um pouco da minha realidade hoje, né? Eu sei que é estranho falar assim, porque o nosso tema aqui é indústria 4.0, né? Então, a gente tem que olhar para a indústria 4.0, pensar nessa ideia de revolução industrial aí, numa quarta etapa, né? Mas quando eu vou trazer alguns relatos aqui, é explicar um pouco que também, às vezes, é preciso dar um passo atrás para depois dar 2 para frente, tá? Então, me lembro que teve uma instituição de ensino que eu trabalhei, né, também à frente da gestão de ensino à distância, e aí nós tínhamos, nessa instituição, um núcleo de inovação. Isso é essencial, né, para que a gente consiga promover aí as novidades. Aí, quando a gente fala de ensino, na minha opinião, acho que toda área de ensino deve ter uma área de inovação, porque eu entendo que o ensino ele tem que estar na vanguarda aí de tudo, né? Então, se tem que estar na vanguarda, não adianta, você vai ter que investir em P&D, você vai ter que investir em inovação, você vai ter que ter uma série de investimentos em pesquisa para que isso, na verdade, saia do papel, né? Como dizia uma antiga gestora minha, a inovação só na cabeça não é inovação, né? A inovação precisa ir nem no papel, ela precisa ser concretizada, né? Então, eu me lembro, assim, que uma experiência digital interessante, porque aí também tem uma mescla de coisas, né? Primeiro que, assim, acho que o ponto de partida, quando a gente pensa na questão educacional,
pelo menos para mim, a gente tem que partir de um ponto de partida pedagógico e não tecnológico, né? Ou seja, então, se você está na área educacional, na área do ensino, você tem uma proposta, essa proposta, a priori, ela tem que ser pedagógica, e aí, ela que define que tipo de tecnologia que você vai adotar. É óbvio que, às vezes, né, no processo criativo, a tecnologia, ela te inspira, te dá insights e traz elementos para que você possa propor um desenho pedagógico diferenciado também. Mas é muito importante você ter um planejamento, um objetivo, que ele, a priori, é educacional, né? Me lembro que numa instituição de ensino, que eu trabalhei numa universidade mesmo, em São Paulo, a gente precisava fazer uma movimentação, né, em diversos cursos, né? Era um projeto que a gente precisava elaborar, isso surgiu no nosso laboratório de inovação, né? Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, nós tínhamos uma equipe que eram mais de 100 pessoas, assim, até 110 pessoas, né? E aí a gente tinha pessoas-chave, que eram todas as senioridades e mais alguns outros elementos que compunham um núcleo de inovação, aproximadamente 12 pessoas. Era uma equipe multidisciplinar, e aí nós sempre tínhamos as metas mensais para trazer inovações, principalmente para o aluno que, de alguma maneira, estudava à distância, né? Não importava a origem dele, de alguma maneira ele tinha alguma ação à distância de estudo, então nós nossa, me enrolei. A gente propunha um projeto de acordo com a necessidade pedagógica. Então, a fim de atender essa relação interprofissional e interdisciplinar, né, então envolvia diversos cursos, né, precisava envolver para uma ação específica para determinada área do conhecimento comum, nós criamos um jogo. Então, esse jogo era um jogo virtual, esse jogo ele permitia as pessoas acessarem de qualquer dispositivo. Então, se a pessoa estivesse num aparelho, né, num dispositivo móvel, um tablet, um celular, numa Smart TV, num videogame, no próprio laptop, era um jogo de perguntas e respostas, né, em que as pessoas interagiam, mas ele tinha um nível de interação muito grande, porque foi criado todo um personagem, né, foi alocado uma equipe muito especial para ser feito, então elaborou-se os personagens, trilha sonora, toda a questão das narrações, né, das locuções, e aí a gente fez um projeto que, de alguma maneira, permitia gerar um certo nível de imersão para quem interagia, né? Então, a priori, só de ser um jogo, né, com determinadas características, isso já permitiu muito. E aí, por ser um jogo, a gente implementou diversos elementos, né, como o placar, o sistema de ranqueamento, sistema de pontuação, que a gente media, né? Era uma verificação de estudo mesmo, né, desempenho. Então, pô, foi bem naquela questão, foi bem naquele assunto, foi bem naquele conteúdo. A gente mensurava isso para daí a gente fazer uma tratativa a posteriori com essa pontuação, que no caso nós aplicamos pontuação para a gente premiar, e a gente premiava com prêmios físicos assim dos mais diversos. Eram tablets de ponta, eram computadores de ponta, diversos dispositivos assim eletrônicos, a gente focou muito nisso, né? Só que aí o que foi interessante? Por que a experiência foi muito boa? Porque a gente percebeu que em um determinado momento o fator competitividade foi o que começou a fazer a diferença, não necessariamente o fator tecnológico, né? Por isso que eu falo assim, às vezes é interessante você pensar o pedagógico e o tecnológico tem que viabilizar. É lógico que às vezes sem o tecnológico você não faz, mas se você tiver uma estratégia bem elaborada do ponto de vista conceitual, às vezes traz até um resultado um pouquinho além do esperado, né? Então, o nível de competitividade foi o que gerou o maior engajamento. Então, você via aqueles grupos se formando, né, até paralelamente, né, a ponto de virar assim, uma questão pessoal entre eles mesmos, assim, porque o ponto de partida inicial do jogo era criar um avatar. Então, eles personalizavam um avatar, criavam um personagem mesmo, colocavam um apelido, né, um nickname, né, se ele quisesse, para não expor o nome. Então, tinha um sistema de ranqueamento que era pelo nick. Então, ficava aquela disputa, né, por toda a universidade. Pô, quem é o fulano, né? Quem é o Zac 22? Quem é não sei quem? Então, gerou muita competitividade. Automaticamente, aí já avançando um pouco, né? Os resultados foram obtidos porque os resultados, posteriormente, foram medidos por meio de avaliações, por meio de uma série de ações pedagógicas, né, com um intuito muito específico, e surtiu o resultado esperado. E aí, dando continuidade ao projeto, nós promovemos um Focus Group. Então, nós trouxemos essas pessoas.
E aí o mais engraçado, porque a gente tinha vários níveis, né? Até níveis sociais de pessoas participando. Era uma universidade bem democrática, até pelo número de oferta de cursos. Quando a gente fez esse Focus Group, muitos deles, né? A gente pegou os principais, a gente pegou os top 20, fizemos Focus Group em 2 grupos, depois juntamos todos, tal, gravamos tudo, exploramos ao máximo para a gente entender aquele fenômeno, né? Que ia para além do digital, apesar que a experiência digital ela é essencial. A gente percebeu que realmente o fator competitividade foi o que fez a diferença, tanto que as premiações, muitos deles nem tinham retirado as premiações, eram premiações assim especiais mesmo, assim, até em termos de valores, né? Não só a questão da empolgação tecnológica, mas também a questão de valor mesmo financeiro, que muitos retiraram no dia, tem um prêmio, tá bom, onde que eu pego? Mas assim, não era nem isso que importava. A questão do engajamento que foi gerado, a participação, principalmente por esse motor, né? Esse fator aí, competitividade, foi uma experiência assim que eu colocaria até inclusive como um dos projetos mais interessantes que eu participei, pensando especialmente em comportamento humano, que é uma das coisas que também gosto de avaliar bastante assim. Não sei se eu respondi, se eu fui muito prolixo. Ah, sim. E você não foi muito claro, professor Leonardo, e achei muito interessante. Faço 2 apontamentos. Uma coisa que você falou e é super importante, a questão do desenho pedagógico. Muitas vezes me perguntam, Yara, tecnologia, um aplicativo que você pode me indicar para que a gente possa fazer uma aula, fazer alguma coisa interessante. Aí eu falo assim, objetivo de aprendizagem? Objetivo de aprendizagem? Sim, não pensei nisso. Você já tem um desenho modelado para isso, um desenho pedagógico? Eu chamo aqui, a gente chama aqui no Proinfo, de PEA, Plano de Ensino e Aprendizagem, modelado, que é um desenho de tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu não tinha pensado nisso. E um dos componentes desse PEA justamente é o objetivo de aprendizagem. Então, a tecnologia tem que ser meio, e não é fim. Às vezes a gente fala assim, nossa, tecnologia pela tecnologia. Não, a gente tem que saber qual que é o objetivo. Por exemplo, qual que é o nosso objetivo aqui com a nossa audiência? Que as pessoas compreendam que existe sim esse ato entre indústria e academia, mas cada vez mais ações como as nossas, por exemplo, que trabalhamos nessa área, diminuem esse gap e podem nos ajudar. A gente vai ver outros casos aqui que a gente vai ver como esse gap diminui. As empresas júniores também fazem muito isso, né? De ajudar com a parte acadêmica as empresas que necessitam. Mas, como o professor Leonardo falou, sem o desenho pedagógico, primeiro, a tecnologia fica pela tecnologia. A tecnologia dá certo quando esse desenho foi bem modelado, foi bem planejado. Então, a gente tem que começar na planta primeiro. Olha, o que nós vamos fazer com o nosso objetivo de aprendizagem, o que a gente quer com isso, para depois escolher qual vai ser a solução tecnológica mais adequada. E já tem perguntinha aqui do público para fazer. Mais de uma perguntinha, vamos lá. Por mais que não dependam um do outro, é possível dizer que tecnologia e gamificação andam lado a lado? É a primeira pergunta. Olha, a pergunta é direcionada ou está aberta para quem quiser responder? Aberta. Ok. Fique à vontade, então, também. Tá, Renê? Tranquilo. Não, você é o cara da gamificação, né? Eu acho que eu vou deixar essa pergunta para você. Eu posso complementar também em outra fala sua, que foi bem interessante sua fala. Eu estava vendo aqui alguns pontos também, assim como a professora Yara falou, mas vamos dar atenção para a audiência, né? Vamos responder aí. Eu acho que o Leonardo é o mais indicado para responder essa pergunta. Perfeito. Eu vou responder de uma maneira assim, ó, se ficar, não é para ser abstrato, gente, é para a gente ser muito objetivo, né? Um bate-papo, mas eu vou tentar responder indo por uma outra vertente, assim, vamos lá. Tecnologia, vamos lá. Quando a gente fala de tecnologia, eu particularmente sempre falo tecnologias de informação e comunicação, né? Como a gente está, nossa pauta aqui hoje é indústria 4.0, aí eu vou acrescentar o digital. Então, a gente está falando de tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Mas quando a gente fala de tecnologia, né, se não coloca o digital, tudo pode ser uma tecnologia, né? Aí eu vou voltar lá naquilo que eu comentei agora há pouco, quando eu vim para Manaus. Eu vou dar um exemplo. Aqui a gente entendeu que algumas regiões, né, a gente criou uma editora para entregar livros.
para algumas regiões onde a gente promove ensino digital. Olha que interessante, né? A gente entendeu que aquela tecnologia para aquela região era necessária, né? Então, é por isso do digital. Foi só uma fugida aí, mas uma digressão, né? Mas, assim, retomando, quando a gente fala de gamificação, a gente tem que entender que, assim, essencialmente, o conceito de gamificação, ele tem a ver com a ideia de aplicação de uma série de características de jogos, né? Aí quando a gente entende jogos, não precisa ser necessariamente jogos eletrônicos, tá certo? Então, a gente pensa que são as características de jogos, uma série de outros fatores aplicados em contextos não de jogos, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que é clássico, né? Aquela ideia de plano de milhagens, né, que a gente tem, que a gente vai somando as moedas, que a gente acessa o marketplace, que a gente vai colocando no carrinho, que a gente vai, né, interagindo com uma série de fatores, ganha bônus se você coloca aquele item no carrinho e tal. É uma clara aplicação, né, de gamificação, né, onde você tem vários elementos que caracterizam um jogo, né, e, por exemplo, sistema de pontuação, sistema de recompensa e diversos outros, né? Às vezes até sistema de criar um avatar, de criar um nickname. E aí, eu não compararia muito assim, a questão da tecnologia com a questão da gamificação, porque eu acho que tem diversas formas de você aplicar gamificação em diversos contextos, principalmente no educacional, não necessariamente com a tecnologia digital, embora faça muito mais sentido hoje a gente sempre pensar num caminho digital, por conta de toda a representatividade que as tecnologias digitais de informação e comunicação têm hoje para a gente, né? Já virou dependência. Então, eu penso por esse caminho. E assim, só para completar também, né? É porque gamificação, quando a gente fala game, a pessoa imagina que tá ligado àqueles games de entretenimento, que, enfim, não só crianças, adultos, né? A gente sabe que a indústria de games é uma das maiores do mundo. Ela soma o cinema junto com a música junto, e o faturamento dela é maior. Então, não é uma coisa que começou agora e não é uma coisa assim pequena, é algo grande, né? Mas eu entendo que, assim como a gamificação também, claro, tem muita aplicação, né, na educação, mas ela começou, na verdade, no meio do marketing, no meio empresarial. Porque qual é a ideia? Assim que o professor Leonardo falou, a ideia é criar engajamento, motivação para usar, para ter um resultado. Então, assim, as empresas usaram gamificação para o marketing porque viram que voltando assim lá, uns 3.000 anos atrás, né, começou os jogos de tabuleiro, é uma coisa que toma a atenção do ser humano. Isso aí já é história. Só que você pega esses métodos de engajamento, pontuação, competição, né, motivação e transforma isso, por exemplo, como acontece muito nas empresas, um ranqueamento de quem é o melhor funcionário, né, quem está indo mais. Então, tem várias estratégias que você pode utilizar com técnicas de jogos. Por isso que Mas gamificação não tem nada a ver com o jogo. E é interessante isso, né? Porque não necessariamente é um jogo, mas tem que ver qual é o fim. Assim como o professor falou muito bem, né? O meio é tecnológico, pode ser, mas tem que ver qual é o resultado final. O que eu quero fazer? Por que eu quero aplicar gamificação? Eu quero melhorar o rendimento da minha equipe. Eu quero vender mais produtos. Né? Isso começou no meio empresarial. Na educação, já eu foco eu quero melhorar o engajamento dos alunos, eu quero melhorar os indicadores educacionais, eu quero motivar meus professores. Então, você pode usar metodologias. Eu entendo muito gamificação como metodologias, né? Apesar de ter várias frentes de teorias, mas, assim, no geral, é uma metodologia. Tem toda uma estrutura de jogos, mas é uma metodologia, tá? E como o professor Leonardo falou muito bem, não necessariamente precisa ser digital. Apesar da pauta aqui, claro, a gente está falando digital, mas essa pergunta que foi colocada, de uma maneira geral, como eu coloquei, um tabuleiro, por exemplo, que foram os primeiros jogos, ele não é digital, mas ele tem toda a metodologia de um aplicativo. É claro que no digital, muito bem falado, professor Leonardo, ele tem um potencial muito maior de escalar, né? Por isso que tem muitas startups que trabalham com gamificação de jogos muito famosos, né? Eu duvido que vocês estão assistindo aí, não tem um joguinho no celular aí que fica jogando lá, ganhando recompensa, ganhando... Ei, você não veio usou o jogo hoje, né? Isso aí são estratégias de gamificação, para você continuar usando, para você continuar comprando, né? Mas aí no caso da educação, ele é muito bem aplicado, e no empresarial também, para motivar tudo isso que eu falei, só para completar. Terminando aqui,
A gente pode falar que as estratégias de gamificação, para poderem ser usadas, tem o digital, claro que tem um potencial, mas o analógico também tem o seu poder. Gente, o Gambito da Rainha. Vocês viram o sucesso que fez essa série na Netflix? Não fazendo propaganda aqui da Netflix, não estou ganhando nada com isso dela. Enfim, eles poderiam nos patrocinar, que seria ótimo, a gente está Silvio aceitando. Santos ganhou, né? Uma licença eterna, né? Talvez a gente possa ganhar, né? Mas eu Pois assisti é, sim, e além disso, uma curiosidade que eu não falei, eu acho, nos bastidores, eu jogo xadrez há 23 anos, né? Então eu sou um xadrista já e conheço bem esse mundo. Uma coisa interessante, assim, muitos xadristas que assistiram a série, alguns não gostaram porque, primeiro que é fictício, né? Referente, diz que é uma analogia ao Bob Fish, que foi um grande jogador americano, mas ao mesmo tempo teve um empoderamento feminino, enfim. Mas a série como todo foi um sucesso, ganhou vários prêmios, né? Isso é inegável. E também a questão do Google Trend, né? Se você pesquisar na época, o xadrez durante a pandemia foi o jogo digital mais jogado do mundo, do mundo. E assim, as pessoas, nossa, mas o xadrez é tão popular assim? Ele é muito popular e tem muitas plataformas, né? Enfim, como a professora falou aí, só para completar a parte de xadrez, quando você falou xadrez, opa, eu vou falar um pouquinho aí. bora vir para São Paulo jogar xadrez aqui. Bom, vamos lá. Mas, gente, é inegável o sucesso da série e o que ela despertou nas pessoas. Muitos jovens falavam xadrez, peças analógicas mexendo num tabuleiro. E aí, de repente, eu perguntei para um dono de uma loja que vende jogos que estourou as pessoas procurando, como você falou, o Google Trends, falando sobre xadrez. Então, é interessantíssimo, né? Todas essas estratégias que fazem, atingem o engajamento, sejam elas analógicas ou digitais. Mas eu tenho uma outra tinha aqui do público, vamos lá. Noite, trabalho com educação corporativa e aplico metodologias ativas como salas virtuais e gamificação. Além dos bancos acadêmicos existentes, existe algum banco de fontes corporativas? Banco de fontes. Entender que tipo de fonte. Será que ela fala de fontes de De objetos, jogos, de cases, usando de gamificação. objetos virtuais? Será que é isso? Então, já fala aí para a gente. Completa para Porque que a gente assim, possa entender. só para tentar entender também, né? Existe muito repositório de conteúdo digitais, né? E tem os objetos de desenvolvimento de objetos digitais de aprendizagem, que são os ODAs. Então, assim, dependendo como você for, você pode usar alguns recursos e aplicar. Agora, assim, cases de gamificação empresarial, tem muitos, né? Eu sei que não é propaganda, mas, assim, tá aí o Google para isso. É claro que você tem que fazer uma curadoria, mas tem muitos cases, tem muitos artigos, né? Não é uma coisa nova, essa gamificação, porque surgiu muito. Até metodologia ativa não é uma coisa nova, é uma coisa. Quem tem mais tempo na educação, que estuda, sabe que já existia isso. Agora, o nome, assim, começou a dar um boom, principalmente na pandemia, né? Porque as pessoas dependiam muito da tecnologia, só que esquecia a metodologia, na verdade, né? Que é uma das coisas mais importantes que tem o maior potencial na aprendizagem. E aí desse boom. Mas, assim, deixa a nossa colega, o nosso colega responder mais especificamente o que ele precisa para a gente tentar ajudar de alguma forma. Então, fazer uma observação. Vamos partir do pressuposto que seja um recurso educacional aberto, né? Os famosos REAs, né? No Brasil, infelizmente, ainda não tem muito essa cultura, né? Eu acho que muita gente aí que promove, de alguma maneira, né, o ensino digital está mais ligado nisso, né? Principalmente, eu vejo os profissionais de design instrucional são muito adeptos a isso, eles são embaixadores aí dessa bandeira aí dos recursos educacionais abertos. Na Europa é muito mais comum. Nos Estados Unidos, a gente tem alguns bancos fantásticos aí, por exemplo, da Universidade do Colorado, e aí a gente tem alguns cases interessantes em Portugal. Assim, como ela mencionou, qual é o nome da pessoa mesmo que fez a pergunta? Desculpa, foi ele, né? Sonja. Sonja. Viu, Sonja? Assim, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de recurso educacional aberto, você tem muito recurso educacional que ele é pensado e construído, né? Existe todo um desenho, né? Quando a gente fala de design instrucional, aí para quem não sabe,
existe todo um trabalho que é pensado para que, estou falando de forma resumida, tá? Para que aquele objeto ele dê conta de um conceito, né? Ele é uma unidade autônoma, ele dá conta de um conceito, ele vem para resolver um problema educacional, grosso modo é isso, tá? Então, quando você pensa por competências, por exemplo, então ele pode aplicar em qualquer contexto, ele não precisa ser só um contexto, se a gente pensar assim, acadêmico, ele é para o corporativo, ele é profissional, até porque a gente parte também do pressuposto que a academia, ela vai trabalhar você para o pensamento crítico, né? A ideia também de cidadania, mas também para aplicação prática no mercado. Então, se você partir desse pressuposto que se aplica para o mercado, é uma competência que vai atender os dois lados. Então, se você quer usar no corporativo, qualquer banco que você pesquisar no Brasil tem um que, inclusive, é vinculado ao Ministério da Educação, você pode encontrar facilmente aí. Depois, qualquer coisa também pode mandar contato, que eu encaminho alguns links. E aí você pode utilizar no contexto corporativo, sim. Basta analisar essa ficha técnica, geralmente o objeto virtual, ele tem uma ficha técnica, e essa ficha técnica ele propõe, como a professora tinha comentado, né, o objetivo ali de aprendizagem, e aí a partir dali você vê se ele se aplica no seu contexto, né? Como você tem bancos enormes, tenho certeza que um ou outro vai servir para ti. Eu lembrei agora, Leonardo, que você está falando, para quem fizer parte do nosso curso, quem tiver essa oportunidade, vai conseguir construir objetos de aprendizagem e acessar esses bancos, que são vários, dentro do nosso curso, Gestão de Tecnologias Digitais da Educação. Eu não esqueci, pessoal, já falo daqui a pouquinho, eles vão me liberar para falar sobre esse bônus que vai ter aqui para vocês, para quem está participando da live. Perfeito, uma professora fantástica até, desculpa até, é que eu já tive a oportunidade de trabalhar com essa professora, assim, realmente é interessante. Vai aprender muito, não vai, professor Léo? Olha, não tenho dúvida. Vai Eu poder particularmente aprendi construir muito, do assim, zero. Sem dúvida, sem dúvida. E agora, vamos lá. Reinier, me fala aí um caso, também eu quero saber, deixar um tempo para que você conte esses casos aí da Amazônia, que estão fazendo diferença na educação. Você pode falar algo? Sim. Então, assim, tem muito, ao contrário do que muitos imaginam, que na região norte e mais aqui no Amazonas, na floresta amazônica, né, não tem projetos de tecnologia digital, para deixar bem claro, né, que envolve as TICs. Na verdade, é o contrário. Tem muitos projetos até conhecidos nacionalmente e mundialmente. Um deles eu posso falar com propriedade, que eu trabalhei diretamente na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, SEDUC, que foi o centro, que hoje é um programa, né? Mas na época era uma coordenação, depois virou um departamento, hoje é um programa, já é uma política pública, que eu acho que esse curso que a FIA oferece, ele trabalha muito com esse pensamento de programas, né, voltado para a educação através das TICs. E esse é um programa, um grande case aqui nacional, mas eu digo internacional porque muitas pessoas vêm conhecer o projeto aqui da Secretaria de Educação. Na época eu trabalhava como gerente de soluções tecnológicas, e o que é o projeto? Ele transmite a aula via satélite para todo o interior do estado do Amazonas, né, com uma qualidade em HD, até aí tudo bem, porque quem sabe lá atrás, da parte da história da EAD, tinha lá o Telecurso 2000 e tal, tinha lá, né, outros projetos de EAD. EAD não é uma coisa também tão recente, já tem bastante projetos, mas o diferencial era a interatividade, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos comunicando, a gente aqui, por exemplo, de Manaus, né, a professora Yara de São Paulo, enfim, teve uma interação, não é só passivo, uma recepção de uma palestra, por exemplo, e eu estar com passivo, nós estamos interagindo aqui. E no Centro de Mídia da SEDUC acontece isso diariamente, para 40 mil alunos aqui do estado do Amazonas, nas regiões mais distantes possível. Então, assim, você imagina o interior do estado do Amazonas, o Amazonas, né, claro, é o maior estado do Brasil, então imagina a dificuldade de chegar até lá. Então, um aluno numa comunidade indígena, comunidade ribeirinha, interage via videoconferência, com uma webcam HD, com microfone, via satélite, com o professor que está aqui no estúdio fazendo uma pergunta. Então, isso aí é um grande diferencial e ocorre em mais de 2.000 pontos espalhados pelo estado do Amazonas.
Hoje é um programa estabilizado, assim que eu digo, que não depende de mudança de governo, porque ele já é uma política pública. Que isso que é interessante, né? Falando agora, puxando um pouco o sardinha para o setor público, que eu trabalho já há bastante tempo, ele já existe desde 2006, quando foi aprovado pelo Conselho, e em 2007 começou as transmissões. Então, nós estamos falando aí 15 anos já, né, de projeto, que é um programa, na verdade, hoje da Secretaria. E na pandemia ele cresceu muito. Ele virou um projeto chamado Aula em Casa, que ele fez parcerias com as secretarias municipais para não parar as aulas, principalmente no setor público, que vocês sabem que é uma grande dificuldade, tanto de infraestrutura, de recursos e tudo mais, e não parou as aulas. Né? Então, isso foi um grande benefício aqui da população. Não sei, com certeza vocês devem ter visto várias matérias que o Aula em Casa foi replicado em São Paulo, foi criado o Centro de Mídia, né, de São Paulo, e outros estados foi replicado, porque é um case, né, de sucesso há bastante tempo que já acontece aqui no estado do Amazonas. Então, esse eu posso falar, né, com propriedade, com orgulho de ter trabalhado lá, mas é um case, independente de eu estar lá não, é um case do estado do Amazonas, a gente tem que referenciar esse case. Outro projeto que eu trabalhei também, que aí durante a fala da professora, na minha bio, que eu tenho bastante orgulho de falar, e assim, pude trabalhar diretamente com uma das maiores multinacionais de tecnologia do mundo, que é o Google, né? Foi o Amazonas Mais Conectado. E aí o Amazonas Mais Conectado, antes de eu falar um pouquinho, eu queria passar um pequeno vídeo de 1 minuto que faz um resumo, né, do que foi o projeto e qual o potencial que ele pode chegar. Então, se me permite, eu vou compartilhar aqui para vocês a tela e aí, depois de 1 minuto, a gente volta a discutir sobre esse projeto. Eu sou muito curiosa, eu pergunto tudo. Meu nome é Rayandra, tenho 12 anos, eu moro na Vila São Pedro, mais conhecida como Timbó. Ele é uma vila bem pequena, mas também todo mundo é unido. Eu quero seguir o espaço do meu pai. Ele cuida das pessoas que são doentes. Eu gosto de vir aqui pra escola porque eu aprendo mais e quero ser médica. Nossos alunos andam mais de meia hora para pegar a canoa ou motor. A casa deles moram é simples, de madeira, mas as pessoas querem mesmo o melhor para os seus filhos, né? E é os mais interessados em aprender. Eu acho que eles são os guerreiros. No ano passado, a gente recebeu esse Chromebooks, né? Mas foi muito bom para o nosso aprendizado. Quando foi introduzido o computador para eles, ficaram muito entusiasmadas. Vocês sabem quem foi a primeira médica mulher do Brasil? É interessante que a gente pode mexer no tradutor, ver quem foi que inventou a primeira vacina, o primeiro avião, a primeira bicicleta. O Amazonas Mais Conectado vai trazer melhoria na formação do cidadão. As comunidades elas vão ficar mais informadas e atualizadas. Quando eu virar uma médica, eu vou voltar pro Timbó e vou ajudar todo mundo. Porque eu acho que é muito bonito cuidar das pessoas. Lindo, lindo esse projeto, Reinier. E eu acho que responde a pergunta que, enquanto passava o vídeo, eu vi aqui, que eu achei muito interessante. Boa noite, pessoal. Excelente discussão. E sobre a Amazônia, quais são os desafios relacionados no contexto da educação, da relação com a indústria 4.0 e tecnologias digitais disponíveis? Então, tem muito a ver com isso. Então, já deixo essa pergunta. E a pessoa ainda emenda. Ou ainda, podemos pensar também em relação ao estado do Amazonas? Como o vídeo resumiu bem, é possível fazer, porque às vezes a gente tem... Qual é a dimensão que a gente pensa? Custa muito, né? E ainda mais no setor público. Sim, dependendo do alcance, ele tem uma proporção maior. Mas a gente sempre fala que investimento em educação ela tem um retorno, né? Então não é caro, é um investimento, vai ter um retorno. E é possível, como eu disse, tem vários projetos já acontecendo. Inclusive, eu falo dele num artigo que eu publiquei no meu microblog no Medium, que inclusive, eu fiz uma
comparação sobre o filme Avatar. Então, eu coloco a Amazônia, o Avatar brasileiro. Por quê? Porque eu imagino, né, não é novidade para ninguém, que todo mundo quer conectar a Amazônia. O Elon Musk, que é o mais rico do mundo, um dos maiores empresas tecnológicas do mundo, quer conectar a Amazônia, né? Recentemente, ele conectou a Ucrânia. Então, ele pode conectar. Tá? Então, assim, por que conectar a Amazônia? Porque é interessante conectar de uma diversas formas. Primeiro, comercialmente falando, claro, todo mundo acessando a internet vai receber, a gente vai começar a interagir, então cria uma grande rede, isso é interessante comercialmente, mas principalmente, potencialmente, para a educação, para a saúde, para o social, tudo melhor. A gente fala muito digital, mas parece, mas se não tiver no digital, não existe. Não, você pode até conviver, mas você perde muitas oportunidades, muitas potencial de fazer alguma coisa, né? O digital, ele está presente, tá? Por mais que concordo com o professor Yara, com o professor Leonardo, que o digital é o meio, mas eu vi uma frase de uma palestra uma vez que hoje, assim, o digital, ele está entre o meio. Então, assim, você não consegue mais, eu vou pagar Pix, por exemplo. O Pix, eu vejo que é uma das maiores inovações que teve recentemente, né? Quantos empreendedores, quantas pessoas foram beneficiadas através do Pix, né? E é uma maneira muito simples, até uma pessoa até quase analfabeta, semi-analfabeta digital, vamos dizer assim, ela consegue usar, né? Então, é uma inovação. E projetos da Amazônia, nesse artigo eu falo de vários programas que já acontecem pelo governo federal, estadual, municipal, tá? Iniciativa privada tem vários, né? E o professor Leonardo pode falar com muita propriedade. Mas, assim, a gente tem um ecossistema muito dinâmico aqui na região. Por exemplo, os Educadores Inovadores da Amazônia é uma comunidade que tem há 5 anos, que existiu para integrar, né, ajudar mais um ator do ecossistema para integrar essas boas práticas. Então, por exemplo, nós organizamos workshops, oficinas, encontros, lives, exposição, premiação, tudo que for estrategicamente interessante para atrair esses educadores inovadores que está espalhado aqui na região amazônica, que a gente acaba não encontrando aqui, a gente vizinho, né? A gente vai tentando fazer. E aí vai aparecer, então eu conheci agora o professor Leonardo, que por acaso mora em Manaus, eu não sabia, mas ele é de fora e tal, veio para cá, enfim, isso é network, né? Então, o Edunovan vem fazendo esse pequeno trabalho no grande ecossistema educacional. E quando a gente fala na Amazônia, o ecossistema realmente é literalmente um ecossistema, tá? Então, nós temos muita gente fazendo e a gente não consegue resolver todos os problemas. Os problemas vão continuar existindo. A gente fala muito de educação 4.0, né? Inclusive, eu tenho também um outro artigo que publiquei no meu microblog, que eu falo, afinal, o que é educação 4.0 que todo mundo fala, né? Eu tentei escrever lá de uma forma mais simples, porque depende, né? Tem regiões aqui no interior do estado que não está no 4.0, está no 1.0. Então, assim, a gente fala muito disso, mas onde você está falando? Qual é o local? Né? E aí, de novo, a gente tem a tendência, a maioria das pessoas que não é do meio, de achar que a educação 4.0 é só equipamento, é só tecnologia, rádio, satélite, videoconferência, mas não é necessariamente isso, né? É a era da informação, nós estamos trabalhando numa era da informação. Hoje, o bem mais valioso que você tem são os dados, e poucas pessoas sabem disso, né? E as empresas já sabem disso, então estão atrás desses dados, tá? Então, assim, só voltando para o contexto, existem muitos projetos no Amazonas, na região norte, na Amazônia. O que falta muito é a gente se integrar e compartilhar essas boas práticas. Eu, sempre que eu tento, né, eu participo de grandes eventos que ocorrem aí em São Paulo, principalmente, como recentemente a Bet Educar. E a minha inquietação é sempre essa. Quando eu vou no stand lá ver um produto, uma solução, aí eu pergunto, vocês têm algum case no Amazonas? Tem algum case na região norte? Não. Sempre é uma escuridão, né? Claro que é um desafio muito grande a logística e a infraestrutura. Por isso que, comercialmente falando, não é interessante, entre aspas, de vir para cá. Só que aqueles que se aventuraram vieram para cá, viram potencial para cá e estão investindo muito aqui, né? O Amazonas é o quinto do PIB do Brasil, para quem não sabe. Nós temos o Polo Industrial de Manaus aqui muito forte, muito forte. Tem muitas empresas aqui, né? Aliás, eu estava falando aqui com meus colegas que eu estou participando hoje
está ocorrendo hoje aqui em Manaus um evento da região norte focado em bioeconomia e TICs, que é a Expo Amazônia, para vocês verem como é a importância desse tema hoje, né? Falando de sustentabilidade, falando de tecnologia, falando de comunicação, falando de informação, enfim, é um tema importante e, enfim, o vice-presidente, por exemplo, estava aqui também, né? Falando aí da importância do governo, e a gente tem que tentar, todos os atores, interagir para transformar programas para a educação através do digital, através das TICs. Acho que era isso, pelo menos para fechar esse segundo bloco, né, vamos dizer assim, né? E aí acho que deve surgir algumas perguntas e a gente vai interagindo. Obrigado. Tem mais perguntas aqui. Agora, eu me lembro muito bem que foi a primeira pergunta que você me fez, Ainier. Quantos alunos tem de Manaus no nosso curso de tecnologias educacionais? E qual que foi a minha resposta? Nenhum. Não tem ninguém do Amazonas. Gente, cadê esses alunos do Amazonas? Bom, mas vamos continuar aqui. Nós temos aqui, olha, a pergunta do Moisés. Pergunta do Moisés. Muito interessante. Como as tecnologias podem ser utilizadas para mensurar a aprendizagem dos alunos? Como a tecnologia pode ser utilizada, né? Hoje, quer falar, Renê? Não, eu falei bastante agora há pouco, vou deixar você falar, depois eu posso complementar, tudo bem? Ok. Só por gentileza, então, professora, repete a pergunta. Como a tecnologia pode mensurar a aprendizagem dos alunos? É isso? É aprendizagem a palavra? Isso mesmo. Aprendizagem. Como que as tecnologias podem ser utilizadas para mensurar essa aprendizagem dos alunos? Tá, vou falar um pouco assim da minha experiência e vou falar especificamente voltado para tecnologias digitais, tá? Então, quando eu falo em tecnologias digitais, vou até falar um pouco do que é o modelo que a gente aplica aqui na instituição, que a gente trabalha com um modelo pautado na web, tá? O ponto principal do nosso modelo de ensino digital, ele é na web, né? E assim, ele por meio de uma plataforma, né? Um ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente virtual de aprendizagem, ele nos traz diversos indicadores, né? Agora há pouco, o Renê comentou um pouco da ideia dos dados, né? De você trabalhar os dados e tudo mais, né? E aí uma das características, inclusive, que se aplicam aí na questão da indústria 4.0, ela está muito ligada à inteligência, né? Quando a gente fala da inteligência, por causa dessa quantidade de informações que foram permitidas, né? A partir do momento que se estabeleceu essa questão desse conceito, né? Quem fala muito disso é o Klaus Schwab, né? Que inclusive ele é um chairman do Fórum Econômico, né? Mundial. E ele fala muito disso, e essa ideia de você trabalhar esses dados todos, né? A ideia de Big Data, né? E aí, quando a gente vai para um ambiente virtual, você tem muitos registros, né? De tudo que acontece no ambiente virtual. Então, por meio desses registros, né? Qualquer ação que é feita, né? Desde o momento que o estudante ele faz uma autenticação no sistema, isso é registrado, tempo de permanência, toda ação que ele faz vai gerando o tal do log, né? Que nada mais é que um registro. Parte desse log, ele é trabalhado, às vezes, pela própria plataforma, às vezes com recursos de terceiros que são implementados numa plataforma virtual. Às vezes, você, por conta própria, você tem uma pessoa que é um desenvolvedor na sua equipe, você pode desenvolver dashboards para você poder analisar esses dados e tomar determinadas decisões. E aí serve para tudo, né? Não só para aprendizagem, mas para permanência de aluno, para fomentar determinadas ações ali, para você garantir que o ensino, né, a aprendizagem do estudante aconteça conforme o planejado, né, que ele permaneça durante todo o percurso aí dentro da trilha de ensino dele. E aí, por meio desses dashboards, você consegue ver muito claramente ali o que aconteceu, se ele fez uma avaliação, se ele não fez, né, quanto tempo essa pessoa permaneceu, de repente, numa avaliação, quais as questões que ele errou, né, se tem mais de uma possibilidade de clique, você consegue perceber a trajetória, qual que ele primeiro selecionou, qual não selecionou. Você consegue mapear também, com mapa de calor também, algumas situações de navegação de mouse, e tem uma série de situações, uma série de elementos que você consegue analisar e tomar decisão, né? Acho que aí é até um dos grandes desafios aí da indústria, que é assim, primeiro que a gente não adianta ter muitos, também se você não souber analisar isso, né? Tem que ter uma grande capacidade analítica aqui na ponta de quem vai tomar determinadas decisões, né? Seja
a ponta final, ou seja, quem vai tabular esses dados, analisar para trazer uma nota estatística mais apurada, né? Porque é muita informação mesmo, né? E é a característica da indústria 4.0, né? Esse volume de tudo, né? De informações, de dados que a gente às vezes até se perde, né? Eu particularmente, quando eu trabalho dados, eu gosto de trabalhar os indicadores muito específicos. Então, eu mapeio antes, né? Porque se você começa a olhar para o volume direto, eu sou muito pragmático. Então, às vezes, eu gosto também muito de pôr a mão na massa direto, e aí não é o ideal. O ideal é você fazer uma estrutura, né? Se você está falando de um ambiente virtual, você tem algo pré-setado que você já desenhou e aquilo já está incorporado no seu ambiente. Agora, se você vai numa origem, né? Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de analisar os dados do Ministério da Educação. Quando saía o censo do ensino superior, eu ia lá nos microdados, pegava esses microdados, que são milhões de linhas de planilhas, colocava num software para fazer a apuração desses dados, para ter a estatística que eu precisava, para eu fazer a análise estatística que eu precisava. Mas eu já tinha todo esse desenho prévio. Então, acho que assim, não é tão dificultoso, desde que você saiba o que você quer analisar, entendeu? Então, professor Leonardo, me lembrei de uma coisa que você falou, é super interessante. Há uma indústria aí com muitas possibilidades. Mas, assim, aquele treinador individual, aquele professor individual que está nos assistindo e pode pensar assim, nossa, uau, eu preciso de um desenvolvedor. Hoje a gente já tem tecnologias, por exemplo, que nos permitem formas, uma coisa bem simples, fazer uma avaliação diagnóstica de um certo público para saber o nível de aprendizagem, de conhecimento que ele tem sobre um certo assunto, e depois você coloca essas pessoas imbuídas de experiências de aprendizagem, e depois você faz novamente para poder verificar o quanto elas conseguiram aprender com essas experiências de aprendizagem. Então, você tem uma diagnóstica e depois uma atividade avaliativa a posteriori, que é possível a gente poder medir também, mensurar a aprendizagem no nível mais micro. Estou falando daquela pessoa individual que está em casa querendo fazer essa avaliação, o professor, ou mesmo uma pessoa que trabalha com gestão de pessoas, gestão de talentos, universidade corporativa, que não tenha tanta acesso a essas coisas. Perfeito. Perfeito, é verdade. Essa questão que você comentou do Forms, né? Acho fantástico, né? Como democratizou determinadas coisas, né? Assim, eu sou da comunicação, tá, gente? Eu sou formado em comunicação originalmente, fui atuar com propaganda depois que eu caí para o ensino. Aí, como dizem, fui picado pela mosquinha, nunca mais larguei essa área da educação. Desde 2005 que eu atuo com ensino à distância, no ensino superior. Mas, assim, na época da comunicação, minha parte era mais criativa e tudo mais, mas sempre foi muito curioso, né? Então, eu me lembro lá daquelas aulas de HTML, né, construindo as primeiras páginas de internet, isso lá em 96, a internet estava começando no Brasil, com um monte de livros, aqueles livros que vinham nos jornais, né, você comprava aqueles fascículos e ia montando. Então foram as minhas primeiras páginas de internet. E eu me lembro do sofrimento que era para fazer um formulário. Hoje eu vejo o quanto que a gente tem de recursos aí abertos para tudo, né, para tudo, para construir aplicativo, para você trabalhar em edição de texto, para você poder mensurar os dados aí, como foi até a pergunta aí, né, da pessoa que está nos assistindo, uma série de recursos, isso é fantástico, né? Essa questão da democratização. E o formulário, para mim, ele é simbólico, porque eu lembro que era um sofrimento, e hoje a gente mede o que a gente quer, totalmente organizado, gera relatório, gera gráfico, né? De tudo, muito bom. Bastante, né? Mas olha, já emendando, Leonardo, tem aqui, gostaria de perguntar ao extraordinário professor Leonardo como resolver os problemas de conectividade para o ensino EAD no Amazonas. Meu e assim Deus. Que você responder, vou deixar... Espera um pouquinho, suspense. Estão me falando aqui que eu tenho que falar do cupom de desconto. Jéssica, põe para a gente aí o cupom de desconto para todo mundo que está assistindo a live. Hoje vai ter 35% de desconto no nosso curso de gestão de tecnologias educacionais. Então, legal, todo mundo que está aqui. Mas, para isso, vocês precisam pegar o cupom aqui que a Jéssica está disponibilizando no chat. E outra coisa, daqui a pouco a Jéssica vai colocar também um outro link para vocês registrarem a presença, para a gente liberar todos os certificados do ProInfo FIA Business School para vocês.
Então, tem que estar ali. Então, primeiro tem o cupom de desconto, na sequência, a Jéssica vai colocar o formulário de presença. E aí, extraordinário professor Leonardo, como resolver os problemas de conectividade para o ensino EAD no Amazonas? Vou responder de duas formas. A primeira é uma piadinha, é a pergunta de $1 milhão. A segunda também é quase uma piadinha, mas Elon Musk, é brincadeira, gente. Mas assim, vamos lá. A questão de conectividade no Amazonas ainda é algo que eu estou conhecendo, né? Já sinto na pele, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje o nosso ensino está chegando aqui na região, né, amazônica, vamos dizer assim, em mais de 32 polos, né? Então, eu pego de ponta a ponta, né? A gente tem uma participação de ponta a ponta. Então, vou lá de Tabatinga, lá no oeste, até mais a leste, aqui em Parintins, e aí a gente vai para Boa Vista, vai para Santarém, e uma série de locais aqui bem espalhados, né? Aí pensando dentro do Amazonas em si, a gente fala aí de 62 municípios principais, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, mas realmente a gente enfrenta essa questão de conectividade. Vou ser bem sincero, eu acho que precisa muito de investimento, assim, no ponto de vista do poder público, precisa ter uma participação ativa, precisa ter também a iniciativa privada. Quando, no mês passado, né, se não me engano, que o Elon Musk veio conversar aqui com o governador Wilson Lima, isso muito me animou pelo fato de que, poxa, existe um olhar, a gente sabe que tem muito olhar para cá, né, mas um olhar, assim, no sentido, pensando exclusivamente na internet mesmo, talvez seja um ponto aí que vai fazer a diferença para uma grande transformação aqui no Amazonas, né? Aí eu vou falar do ensino, porque é mais minha área, mas acho que outras áreas também, tá? Tem muito para ser feito ainda, acho que isso precisaria ser muito testado ainda, essa proposta que ele tem com a Starlink, né? Porque hoje nós temos regiões que, por exemplo, eu não consigo, por exemplo, conversar adequadamente com determinados polos que a gente tem, né? Dependendo do momento do dia. Por quê? Às vezes você está numa região que você só tem uma operadora, a operadora te entrega um sinal baixíssimo de internet, assim, a preços exorbitantes. Aí, quando eu falo baixíssimo, só para vocês terem uma noção, tem cidade que o link de internet que chega no polo é o melhor link de internet da cidade, 2 megabytes, né? Então, assim, 2 megabytes. Então, assim, é surreal, né? Para você sustentar toda uma estrutura, a gente tenta sobreviver dessa forma e achar alternativas, né? Mas para resolver a questão da conectividade, eu acho que precisa de investimento, isso é fato, né? Mas acho que precisa um pouco mais de vontade também do poder público. Eu não sei, eu tenho a impressão que... Eu não sei como... Aí talvez o Riner tenha até uma experiência maior por também estar ligado a umas questões do poder público. E falta mesmo de um olhar com mais atenção, né? E aí tem a solução tecnológica que, obviamente, pelo que a gente vê hoje, tem que vir de fora, não tem jeito. Então, acredito que seria esse casamento aí, poder público, uma empresa provavelmente estrangeira, como é o caso da Starlink, né, com vontade de realmente promover, né, de pensar no todo aí. Eu realmente, Leonardo, eu me envolvi muito, né, nesse 16 anos que eu trabalho com educação, com a conectividade. E diversas formas, né, transmissão via rádio, via satélite e internet do modo geral. Concordo com tudo que o Leonardo falou, realmente tem que ter uma provocação de uma política pública, por exemplo. A partir de agora, a política pública do Estado vai ser conectar a região amazônica em tantos anos. E tem que investir e tem que aplicar, não pode ficar mudando toda hora. O grande problema é a falta de continuidade. Então, é aprovado por gestores daquela gestão e aí muda a gestão e para os projetos, né? Tanto federal, estadual, municipal. O segundo ponto é o que eu acabei de falar. Temos que ter todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Vamos conectar a Amazônia. Governo federal, governo estadual, governo municipal e iniciativas privadas, principalmente. Não tem como não fazer junto com a iniciativa privada, porque são que praticamente vão executar, né? Então, a falta de continuidade, juntar esses poderes que eu acabei de falar, né? E desenhar realmente um projeto, assim, não é só conectar por conectar. Conectar para quê também, né? Como a professora falou muito bem, assim, pegando o exemplo dela do plano de aula. Mas eu vou conectar, e aí? Então, assim, se você não deixar algo atrativo, uma empresa para vir aqui conectar não vai ter interesse. Por que as grandes operadoras não montaram suas bases lá? Porque o custo é muito alto, tem poucos pessoas por metro quadrado, e eles olham, assim, numa tabela bem fria e falam assim, não compensa a longo prazo, não compensa, né?
Aí tem umas teorias, enfim, do Elon Musk, que ele quer conectar porque ele quer saber o que tem embaixo do solo, enfim, não é o caso, né? Mas ninguém é bonzinho, assim, ainda mais um cara que é o homem mais rico do mundo. Então, tem objetivo, claro, nisso. Mas quando a gente fala em conectividade também, só para... Acho que até estou quase estourando esse tempo aí, mas também eu penso muito em intranet, e eu não vejo isso no aplicado. Por exemplo, imagina você criar uma grande intranet no Amazonas, tendo, claro, um data center bom, e compartilhar conteúdo via intranet. Quando eu falo intranet, só para o pessoal que está assistindo aí, para não ficar muito técnico, não é necessariamente todo mundo conectar no cabinho, tal, aquele, né? Não é isso. Dá para você montar uma intranet sem fio e tudo mais, mas assim, não precisa ir na nuvem, né? Que é a famosa internet. Intranet fica local. Então, eu pego, é como se eu tivesse o meu HD aqui externo e compartilhasse que eu tivesse com o meu HD externo, só que eu estou falando que eu vou compartilhar daqui a, não sei, sei lá para o município perto da fronteira com o Peru. Teoricamente, eu não preciso ir na nuvem. Eu posso, claro, eu vou ter que... Existe um projeto chamado Amazônia Conectado e agora Norte Conectado. Eles estão tentando conectar a Amazônia por fibra ótica, por rádio, por satélite e tudo mais. E através dessa conexão, a gente pode criar uma intranet, que é um grande data center. Ah, mas para que data center? Por exemplo, na educação eu posso colocar um monte de objeto de aprendizagem lá e compartilhar para todo mundo pode acessar. Mas vai ser rápido o tráfego. Por quê? Eu não vou na nuvem. Eu não vou na nuvem, que é muito caro o link de internet, por exemplo, pelo satélite, né? A gente torce que dê certo com o Elon Musk e tal, tudo mais. Mas vocês sabem, nós estamos num período político. Então, essa conversa foi nessa gestão. Então, vai continuar a conversa depois? Não. Eu já vi centenas de vezes algumas conversas parecidas com essa. E não continua porque falta política pública. Enquanto não tiver uma política pública que, independente de mudanças de governo, continue o projeto que está dando certo, que todo mundo quer, não vai para frente. Então, realmente... Mas existe um poder maior, que é a população. A população cobrar os projetos, né? Cobrar as famosas promessas. Porque se a gente não cobrar como sociedade, isso não vai acontecer. Né? Porque cada gestor tem um interesse. E não necessariamente pode ser o mesmo interesse do antigo gestor. Só para resumir. Fazer só um relato rapidinho. É isso aí. Um relato rapidinho. A gente tem uma cidade aqui no Amazonas, né, ela se chama Tabatinga. Ela está lá na tríplice fronteira, né? Então ela está ali com Colômbia, ali, próxima à cidade de Letícia. Ela está ali perto de acho que é Santa Rosa, né? Que é Peru, né? Está bem na tríplice fronteira ali. Assim, a questão de conectividade lá, assim, é quase inexistente, gente. Quase inexistente, né? Lembrando aí para quem está fora do Amazonas, que aqui as nossas vias são os rios, não é isso, Renê? Nossas vias são os rios. Então, assim, e é isso mesmo, gente. Depois que eu vim para cá, que eu compreendi isso, assim, muito melhor, né? Que, assim, a gente está aqui no miolo, a gente está no meio da floresta mesmo, né? Uma cidade, lógico, enorme, né? Mais de 2,5 milhões de habitantes, diversos municípios espalhados, mas a gente está falando que aí o segundo maior município, a gente está um pouquinho a mais de 100 mil habitantes, que é Parintins, né? E aí a gente começa a ter municípios menores. E aí, tudo muito espalhado, né? E aí, voltando lá para Tabatinga, na tríplice fronteira, conectividade zero, né? Eu falei isso das cidades, né, e de rios, porque quando você imagina também a questão até do próprio Renê falou, de criar uma intranet, a gente tem que imaginar como que esses cabos seriam passados, não é isso, Renê? Porque imagina para você construir essa rede, né? É diferente, né? Quando, por exemplo, você vai passar, sei lá, você vai ligar um cabo transatlântico, né? Vai ligar a Europa à América, por exemplo. É um desafio também, né? E aí precisa muito investimento e muita vontade para fazer, não é isso, Renê? E aí, o que me chama a atenção é o seguinte, por isso que eu até também cito um pouco de poder público e outros fatores, que assim, Tabatinga você tem quase zero. Quando você atravessa a fronteira e vai para Letícia, você tem uma internet excepcional. Poxa, mas é do lado, a fronteira você cruza a pé. Mas por que quando você cruzou a pé, você pisou em outro local, você tem internet? E outra, você não pode trazer o sinal de lá para cá, você não pode puxar o cabo para lá. Até poderia, mas até aquilo acontecer, já passou gerações aí. Então era só um relato de desabafo. Assim, para fechar esse assunto, nós, como sociedade civil organizada, temos que fazer a nossa parte e exigir os nossos direitos. Senão, nada acontece. A gente não pode ficar só esperando. Então,
Vamos fazer cada um de nós a nossa parte. E para vocês que estão aqui, a gente está encerrando o nosso webinar de hoje. Que pena, a gente Poxa, gostaria já? de falar muito mais, mas se vocês quiserem fazer parte do nosso curso de gestão de programas de tecnologias digitais da educação, aprender um pouco mais sobre isso, cidadania, tecnologia, enfim, tantas outras coisas que vocês vão poder ter lá, é só pegar o cupom de desconto de 35%. E para quem não registrou presença, a Jéssica colocou aqui no nosso chat do YouTube para vocês registrarem a presença. Tem que registrar a presença até hoje. Tem algumas horas para vocês registrarem a presença, para que a nossa equipe mande os certificados para vocês. Ai, que pena. Muito obrigada, Reinier. Muito obrigada, Léo, por estar aqui com a gente conversando. Equipe do FIA Business School, muito obrigada, pessoal do ProInfo. Muito obrigada a todos os internautas que estão aqui com a gente até agora, tarde da noite, que são 21 horas e 5 em horário de Brasília. Mas vocês aí é mais cedo ainda, né? São 19 horas e 5 minutos aí para o pessoal de Manaus. Uma boa noite, uma muito obrigada. Reinier, uma saudação final. Agradecer aqui novamente pelo convite, me coloco à disposição novamente para outras conversas como essa. Eu sempre gosto, quem gosta de educação, gosta de conversar de educação, né? O famoso mosquito da educação, ainda mais falar do Amazonas, da Amazônia, que é algo que eu trabalho já há bastante tempo, e hoje realmente uma paixão, né? Uma motivação para a gente estar trabalhando. Afinal, é uma preservação também da nossa floresta, de certa forma, se a gente atuar na educação. Então, convido a todos, quem quiser me acompanhar de alguma forma, a trocar uma figurinha, network, tem o meu site, que é renierfreitas.com, lá tem os projetos que eu participo, onde eu estou, tem meus contatos, redes sociais e tudo mais, pode mandar mensagem por lá. E também convido a todos a conhecer o Edunovan, que é um projeto social que eu estou à frente, que é um projeto que faz total sentido que nós estamos falando aqui, porque é a sociedade de forma organizada, é uma comunidade de educadores que foca em inovação, que foca na Amazônia. Edunovan. Só seguir todas as redes sociais do Edunovan, Facebook, Instagram, a gente está em quase todos os locais, no canal do YouTube também, que a gente promove também lives parecidas com a FIA, com essa temática muito importante. Muito obrigado e boa noite a todos. Professor Leonardo. Muito bom. É um prazer estar aqui com você, professora, também com o Reinier. Vou visitar o Reinier no sábado lá no evento, se estiver por lá. Estou indo lá, tá? Vou lá visitar. Agradecer mesmo a oportunidade, acho que foi muito proveitoso, assim, é muito bom falar com vocês mais uma vez, né? Espero que tenhamos próximas aí. Quero mandar um abraço aí para todos que acompanharam no chat. Eu não estou com a tela aqui para ver quem são as pessoas que estão online, mas deixo um grande abraço aí carinhoso para todos. Obrigado aí por nos assistirem até o final. Muito obrigado. Obrigada a todos. Professora, rapidinho também, noite. Só complementando que eu meti uma gafe também, né? Eu não vi o chat, mas assim, como tem muita gente que a gente convidou local, muita gente no WhatsApp mandando mensagem aqui. Então, quero agradecer aos educadores inovadores da Amazônia que estiveram presentes, compartilhando, interagindo. O Moisés Silva, que trabalha com a gente nos bastidores. Lauro Rosa, meu amigo aí também, que trabalha, né, com educação, uma referência aqui no estado, mandou uma pergunta, mandou até um elogio aí para mim. Agradeço também. E é isso, gente. Vamos juntos inovar a educação na Amazônia. Esse é o nosso slogan. Obrigado. Perfeito.